Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, terceira série do ensino médio. Aprovação Enem. Você que vem acompanhando as nossas aulas, qual que é o conteúdo que está sendo discutido? Professor, segmento da análise combinatória, professor. O senhor estava falando do que, professor? Quando a gente estava trabalhando com análise combinatória, o senhor estava falando basicamente do PFC, que é a base de todo o conteúdo, professor. O que é PFC? PFC mesmo, professor? Princípio fundamental da contagem. Seria, professor, nós calcularmos de quantas formas, de quantas maneiras nós podemos visualizar determinada situação. Professor, diz uma coisa para mim, esse princípio fundamental da contagem, ele é base e pré-requisito para a gente começar a entender o arranjo e a combinação. Dois segmentos que são muito utilizados no estudo da probabilidade, desde o simples cálculo da probabilidade de forma individual, como, professor, obtido pela união de eventos, professor, pela interseção de eventos. Prof, é muito complicado trabalhar com probabilidade? Não, mas nós precisamos ter uma fundamentação da análise combinatória para a gente poder compreender direitinho. Prof, ficou faltando nós finalizarmos lá a parte, professor, da permutação para a gente adentrar no arranjo, na combinação e dar o pontapé inicial no estudo da probabilidade. Vamos finalizar essa parte que ficou faltando? Estão com um caderninho na mão? Meu bom dia para você que já está conectado pelo YouTube, meu bom dia para você que já está conectado pelo IPTV. Tô vendo aqui a galerinha chegando. Meu bom dia a todos, os dois chats ao vivo. Fiquem à vontade para estar participando. Tá aí na telinha de vocês, conteúdo, professor. Probabilidade da união e da interseção de eventos. Para trabalhar com essa probabilidade, eu preciso recorrer a tudo que já foi trabalhado com análise combinatória. Meu diretor, depois dá uma olhada no meu retorno aqui, por gentileza. Olha só, professor, o que eu tenho que fazer, professor, com o trabalho da probabilidade? O que eu preciso saber com a probabilidade? Prof, eu preciso saber o que é uma permutação, eu preciso saber o que é um arranjo, professor. Como que eu vou trabalhar com permutação e arranjo? O que é permutação e arranjo? Permutação, ela tem uma proximidade muito grande, professor, sabe com o quê? Com o PFC, é muito parecido. Mas é com o PFC, professor, com elementos distintos, professor. Como é que eu vou trabalhar, professor, com essa permutação? Deixa eu mostrar para vocês a partir de exemplos, que fica melhor. O que é a definição de uma permutação simples? O que é permutar? Permutar, meus amores, é achar de quantas formas, de quantas maneiras, que é bem próprio do princípio fundamental da contagem, professor. E para isso, na nossa última aula, nós tentamos fazer essa definição, tentando apresentar para vocês o que vem a ser um anagrama. Já ouviram essa palavra? Tem muitos jogos que dependem de anagramas. Há muito tempo atrás, quando queriam passar mensagens codificadas, eles escreviam, professor, vários anagramas, e quem era bom aqui, professor, nessa decodificação é que conseguiria fazer a leitura, professor, dessa mensagem. Muito, professor, naquelas guerras bem antigas, Primeira Guerra, Segunda Guerra, quando eles queriam se comunicar para, professor, o país inimigo não conseguia entender, professor, quais que eram as ordens, eles criptografavam. E uma das formas que eles tinham para criptografar, bem no começozinho mesmo, professor, eram os anagramas. Mas o que vem a ser um anagrama, professor? Vamos tentar exemplificar para vocês? Olha só, eu tenho uma palavrinha aqui, amor, professor. Por exemplo, essa palavrinha amor é composta pelas letras A, M, O e R, professor. Eu pergunto para você o seguinte, de quantas formas eu posso estar escrevendo palavras, professor, utilizando-se das mesmas letras da palavra amor? Entendo que para a gente pensar dessa forma, eu não preciso necessariamente que a palavra tenha um sentido. Eu só preciso embaralhar as letras. Vamos pensar desse jeito. Ele diz para mim aqui que um exemplo, professor, um anagrama da palavra amor seria a palavra Roma. Professor, mas Roma tem sentido, professor. Mas precisa necessariamente ter sentido? Não.
Quantos anagramas eu conseguiria escrever com as letras da palavra amor? Professor, a quantidade de anagramas, ela pode ser obtida, professor, por uma permutação. O que é permutar, professor? Mudar de posição os meus elementos, mudar de posição as minhas letras. Então, para a primeira letra da palavra, professor, do anagrama em si, nós teríamos 4 possibilidades de escolha. Poderia ser o A, o M, o O ou R. Depois, professor, da primeira escolha, para a segunda letra, eu teria 3 possibilidades. Poderia ser, professor, a letra AMO ou a letra AMR, contanto que você entenda que uma das letras já seria escolhida. Para, professor, a terceira possibilidade de escolha, nós já teríamos duas, professor, por quê? Nós tínhamos 4. 2 delas já utilizadas, então sobrava como possibilidade de escolha apenas 2. E para a última letra, professor, apenas uma possibilidade. Então, pelo princípio fundamental da contagem, professor, nós conseguiríamos escrever um total de 24 palavras diferentes. Nós conseguiríamos escrever 24 anagramas. Lembrando que quando eu faço referência para anagrama, a palavra não necessariamente precisa estar lá no dicionário. Ela não precisa ter sentido. Eu poderia simplesmente escrever, professor, ramo. Mas ramo tem sentido. Deixa eu ver outro. Mora. Mora tem sentido. Professor, podia ser maior. Pronto, professor, podia ser maior. Maior tem sentido? Não. Mas seria um anagrama? Seria, professor. Vocês entenderam como que eu faço para achar anagrama? Professor, é só o senhor aplicar o princípio fundamental da contagem. A gente analisou lá, professor, amor tinha 4 letras. Então, passava aqueles 3 tracinhos para a escolha das possibilidades. Para a primeira letra, tenho 4 possibilidades de escolha. Quando a gente fala de anagrama, seriam palavras com elementos distintos, tá bom? A letra que eu utilizar no primeiro, professor, na primeira lacuna, não pode ser a mesma que eu irei utilizar na segunda, não pode ser a mesma que eu irei utilizar na terceira, não pode ser a mesma que eu irei utilizar na quarta. Então, 4 possibilidades. Já usei uma, só sobram 3 possibilidades. Já usei 2 possibilidades, porque já usei 3, uma possibilidade. Dá um total de 24 anagramas. Então, cada um desses anagramas corresponde a uma permutação. O que é permutar? Permutar, mudar de posição. O que é permutar? Mudar de posição as letrinhas, professor. Então, dado um conjunto de N elementos, de N letras, dado um conjunto de N elementos, de N letras, deu certo, meu diretor? Dado um conjunto de N letras, de N elementos, chama-se de permutação simples desses N elementos, qualquer sequência, agrupamento ordenados desses N elementos. Prof, como que eu faço para fazer o cálculo dessas permutações simples? Professor, utilizando-se do princípio fundamental da contagem. Como é que eu vou fazer isso? Professor, olha só. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai multiplicando todas as possibilidades de escolha que nós temos para cada uma daquelas lacunas, ou para cada uma das letras, que é a situação que a gente está colocando. Então, a gente vai fazer o quê, professor? A gente vai atribuir uma letrinha que representa o cálculo dessa permutação, como a letrinha sendo P. Então, vai ser P com um Nzinho embaixo, que ele está dizendo que é para nós permutarmos uma quantidade N de elementos. Então, se eu peço, por exemplo, para você calcular o P5, eu estou pedindo que você permute 5 elementos. O que é permutar 5 elementos? É de quantas formas nós podemos ter uma palavra como aquelas lá, mudando-se de posição 5 letras, por exemplo. Então, professor, eu tenho que, para a gente realizar este exemplo, eu quero que você calcule a quantidade de anagramas que tem, professor, a palavra cinema, professor. Qual que seria a diferença
da quantidade de anagramas que nós teríamos para a palavra amor. Palavra amor, eu tinha 4 letras, professor, e as 4 letras eram diferentes. Eu tinha a letra A, que aparecia apenas uma vez, eu tinha a letra M, que aparecia apenas uma vez, a letra O uma vez, a letra R também apenas uma vez. Agora, quando a gente fala cinema, professor, a gente tem o quê? Deixa eu ver. O C apareceu uma vez, o I uma vez, o N uma vez, o E uma vez, professor, M uma vez, A uma vez. Beleza. Houve repetição de letras aqui? Não, professor. Então, quando eu tenho palavras, quando eu tenho cálculo de anagramas, onde eu percebo que não há repetição de letras, a permutação que vai ser calculada é uma permutação simples. Como é que se vai dar o cálculo dessa permutação simples? Quantas letras nós temos na palavra cinema? Professor, o senhor tem exatamente 6 letras, professor. O senhor tem exatamente 6 letras. Só que aqui, professor, ele quer que o senhor calcule quantos anagramas da palavra cinema começam especificamente. Deixa eu só trocar a cor desse marca-texto, eu queria era a caneta. Pronto. Da palavra cinema começa pela letra C. Se fosse simplesmente calcula a quantidade de anagramas da palavra cinema, eu iria calcular simplesmente, professor, uma permutação de 6 elementos, professor. Uma permutação de 6 elementos é o mesmo que 6 fatorial, ou seja, toda permutação de n elementos é só você calcular o fatorial dessa quantidade de elementos. Lembra da última aula que nós apresentamos para vocês o fatorial? É basicamente a mesma coisa. Só que aqui, professor, ele quer que sejam anagramas que começam com a letra C. Então, basicamente, uma dessas letras, professor, já vai estar fixa. Já vai estar fixa. É o C no começo. E eu tenho quantas letras agora para permutar? Para mudar de posição? Professor, sobram apenas 5 letras, professor. Então, se nós aplicarmos o princípio fundamental da contagem, eu tenho uma possibilidade para a primeira letra e tenho 5 letras para permutar. Então, vai ser 1 vezes a permutação de 5. O que é a permutação de 5, professor? É o 5 fatorial, professor. É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 1 vezes 5 fatorial, nós teríamos um total de 120 anagramas, ou seja, 120 palavras diferentes que começam com a letra C, de Canal Educação. Vocês entenderam? Vai lá no chat e coloca pra gente as dúvidas. Prof, eu acho que eu entendi. Então, toda vez que ele pedir para mim anagrama, eu vou simplesmente usar um princípio fundamental da contagem, ou seja, eu vou usar uma permutação para elementos distintos. Ou seja, permutar é utilizar-se do fatorial, professor. Logo, na palavrinha cinema, professor, nós temos um total de 120 anagramas, onde cada um desses anagramas começa especificamente com a letrinha C. Deu para você entender? Permutar, professor, é calcular o fatorial da quantidade de elementos. Se eu tenho que eu quero que você permute 3 letras, 3 fatorial. Eu quero que você permute 4 letras, 4 fatorial. Eu quero que você permute, professor, 10 letras, 10 fatorial. O que é permutar, professor? É achar o total de possibilidades simplesmente mudando a posição dos elementos ou mudando a posição das minhas letras. Deu para entender? Então, permutar não é restrito, professor, para anagramas, mas caso você tenha uma questão onde ele pergunte, caça para mim lá, professor, o total de anagramas, já sei que eu vou utilizar uma permutação. Olha o exemplo que eu vou colocar para vocês agora. As 20 carteiras de uma sala podem ser ocupadas pelos 20 alunos da classe. De quantas maneiras distintas, tem que ter a palavrinha distintas, de quantos modos distintos eu posso ter, professor, para que esses 20 alunos possam estar dispostos, distribuídos nessa sala? Professor, o senhor vai ter
Eita, professor, olha que número grande. Deixa eu ver se eu consigo falar esse número direito aqui. Númerozão grande, professor. 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Professor, acho que é quinquilhão. Acho que é assim que chama. 2 quinquilhões, 432 quatrilhões, 902 trilhões, 8 bilhões, 176 milhões e 640 mil maneiras. Prof de Deus, eu não ia precisar fazer uma conta desse tamanho, não vai precisar. Se você precisasse fazer algo do tipo, você ia deixar a resposta só como sendo representado pelo P20. Por quê, professor? Porque você teria 20 carteiras, professor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu tenho 20 alunos. Já trabalhamos esse tipo de questão no PFC, professor. Então, tenho 20 alunos olhando para essas 20 carteiras. O primeiro aluno tem como possibilidade de escolha, professor, quaisquer uma dessas 20 carteiras. Ah, professor, então, o primeiro aluno, professor, tem 20 possibilidades de escolha. O segundo aluno, por sua vez, já vai ter quantas possibilidades de escolha? Lembrando que o primeiro aluno já sentou. Olha quantas cadeiras estão vagas. Professor, o segundo aluno tem 19 possibilidades de escolha. O segundo aluno sentou. Ah, professor, tem 2 alunos sentados. Tem quantas carteiras vagas ainda ali, professor? Prof, tem 18 carteiras, porque 2 já estão sentados. Então, ele tem 18 possibilidades de escolha. O outro 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, professor, nada mais, nada menos do que o princípio fundamental da contagem. Opa, meu bom dia para vocês que estão conectados pelo YouTube. Bom dia, grande Gabriel. Agora voltou aqui para mim. Voltou, não estava aparecendo, não deu certo agora. Seja bem-vindo, meu querido. Vamos lá, professor. Então, eu vou ter que fazer essa conta? Não. Eu quero só que você entenda o processo, o que você teria que fazer aqui. Prof, então aqui, professor, toda esta multiplicação, professor, é o meu P20, professor. Então, lá nas alternativas, vai aparecer para a gente o P20. Vai lá, P10, P11, P12, P20. Você ia marcar o P20. Deu certo? Beleza, professor? Eu acho que vocês entenderam aí. Então, olha o primeiro exercício, seguindo a mesma lógica. Em uma van com 9 assentos, viajarão 8 pessoas e o motorista, que totaliza as 9 pessoas. Calcular de quantos modos distintos esses 8 passageiros podem ocupar os assentos deste veículo. Professor, toda vez que ele pergunta de quantas maneiras, de quantas formas, e principalmente distintas, professor, diferentes, quem resolve esse tipo de questão é o princípio fundamental da contagem, professor. Ou seja, o princípio fundamental da contagem para elementos distintos, para maneiras distintas, nada mais é do que uma permutação, professor. A gente vai multiplicar as possibilidades, só que eu tenho que ter cuidado com alguns detalhes. Primeiro detalhe, se existe algum elemento que já é fixo. Como assim? Que não vai mudar de posição, que não vai permutar. Toda vez que eu falar permutar, é para vir na tua cabeça mudar de posição aquele elemento. Quem que não muda de posição aí? Prof, o motorista. O motorista, isso, Gabriel, ele é fixo. Então, quem que pode mudar de posição? Professor, os outros passageiros. Então, nós vamos ter o motorista, professor, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vagas, professor. Você tem quantas pessoas para sentar-se, professor, nesses 8 assentos? Eu tenho 8, professor. Então, tá aqui as 8 pessoas do lado de fora do carro. Motorista entrou. Eu tenho uma possibilidade, professor. Ali só pode ser o motorista. Eu tenho uma possibilidade. Agora, você tem 8 pessoas fora da van.
tem quantas cadeiras vagas lá dentro? Tem quantos assentos? Tem 8. Então, o primeiro que for entrar no carro tem quantas possibilidades de escolha, professor? Ele pode sentar em qualquer uma das 8. Então, o primeiro tem 8 possibilidades de escolha. O primeiro passageiro entrou. Quando o segundo passageiro for entrar, ele vai olhar para dentro da van e vai enxergar quantas possibilidades de escolha, professor? Só tem 7 assentos vagos. Ah, professor. O outro, professor, só vai ter 6. O outro, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, prof, este produto aqui, professor, é o princípio fundamental da contagem? É, professor. Mas esta multiplicação, eu entendo que também é o que nós chamamos de permutação. Então, quando a pessoa perguntar para você, para sermos mais práticos, para estarmos nos utilizando daquele princípio lá do fatorial, toda vez que a pessoa perguntar de quantas maneiras diferentes, eu já quero que você lembre logo de permutação, ou seja, a permutação de uma quantidade específica de elementos, professor, é só calcular o fatorial desses elementos. Então, na minha situação aqui, professor, a resposta seria 1 vezes a permutação de 8 passageiros. Eu poderia encontrar desse jeito a resposta. 1 vezes a permutação de 8 seria a própria permutação de 8 elementos. Deu para entender? Resolvendo, professor, ela já está até resolvida. Então, a solução dessa questão, eu poderia simplesmente dizer que era a permutação de 8 elementos, já que o motorista é fixo, professor. Resolvendo, 8 vezes 7, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Professor, o senhor teria, olha o tanto de maneiras distintas. Eu teria 40.320 formas distintas, diferentes, desses 8 passageiros se acomodarem dentro desta van. Sério, professor? É. Podia ser que fosse o João ali no começo, na frente, depois o João atrás, depois o João no meio, depois... Ou seja, eu teria 40.320 formas desses 8 passageiros estarem distribuídos dentro dessa van. Vocês entenderam? Se não, estou aqui com os 2 chats, vocês vão lá, professor, eu não entendi o porquê disso. Eu não entendi o porquê daquilo. Eu vou usar muito permutação quando eu chegar lá na probabilidade. E às vezes a gente nem precisa delas. Por quê? Porque a gente já tem como uma noção intuitiva como é que nós fazemos para achar o total de possibilidades e a quantidade de possibilidades que eu tenho para um evento acontecer, para um evento específico. Eu irei apenas me utilizar do que nós estamos trabalhando para a gente achar o que nós chamamos de espaço amostral. O que seria o espaço amostral? É o total de possibilidades que eu tenho para a ocorrência de um evento. Então, se eu te perguntasse nesse exemplo aí, qual seria o espaço amostral? Professor, o espaço amostral seria 40.320, que é o total de possibilidades que eu tenho para a ocorrência deste evento. Esse é o ponto de partida para acontecer, professor, o cálculo da probabilidade. Deixa eu ver aqui. A mesma coisa acontece no avião, no carro de passeio, isso. E no Enem nós temos muitas questões de avião, onde ele simplesmente pergunta, olha, eu tenho tantos passageiros para embarcar, aí ele desenha lá no Enem, lá no caderno do Enem, a imagenzinha do avião com os assentos lá. E ele quer saber de quantas formas os passageiros podem ser acomodados dentro deste avião. Eu vou usar isso aí, professor? Nós vamos usar isso aí mesmo, professor. Então vamos nós. Aqui já entendi, professor, a quantidade de elementos que a gente vai ter distribuídos dentro deste avião, só que a permutação, ela pode acontecer de 2 formas. Eu posso ter a permutação simples, que é aquela, se você estava prestando atenção, é aquela que nós consideramos elementos distintos como possibilidade de escolha. Mas eu posso permutar também, professor, elementos repetidos. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo. Professor, trocando-se a posição das letras da palavra amora, não vai confundir com a anterior. No exemplo anterior, nós tínhamos a palavra amor, lembra lá? Então, se eu for mudar de posição as letras
desta palavra aqui, professor Amora, nós iremos encontrar palavras novas que podem ter sentido ou não. Tipo, professor, se eu mudar de posição aqui, eu poderia ter morar, por exemplo. Morar? Não, morar não, porque ia ficar moroar. Deixa eu ver, professor. Uma palavra que teria sentido. Ramaó. Não consegui nenhuma não, vai já aparecer aqui. Professor, mas precisa ter sentido? Tem alguma palavra, Gabriel, que você consegue achar aí? Vocês que estão. E aí, Baixa Grande do Ribeiro? Aroma? Deixa eu ver. Olha, aroma. Acabamos de encontrar um anagrama, mas aroma faz sentido. Professor, e aquele que o senhor falou que não faz sentido nenhum? Também é um anagrama. E, professor, diga uma coisa. E ali eu estou percebendo que tem letra repetida, professor. O A, ele aparece 2 vezes. Como é que eu vou calcular o total de anagramas ou o total de possibilidades distintas que eu tenho quando há elementos repetidos? E aí? Aroma. Orama não é não. Orama? Mas é anagrama? É, mas sentido? Tem não. É porque alguns alunos tentam achar apenas palavras que fazem sentido. Aí acaba dizendo, professor, eu não sei não, eu mesmo estava aqui, meu Deus do céu, eu estou olhando aqui, não estou conseguindo achar. A minha colega aqui da Libras falou, professor, aroma. Ah, professor, deu certo, achei um anagrama. Professor, mas esse aí, ó, orama, é um anagrama? É, professor. E diga uma coisa, eu poderia repetir a letra 2 vezes? Pode, professor. Então, os anagramas, eles não correspondem mais a permutações simples, professor, porque a letra A se repete 2 vezes. Então, o que acontece quando eu tenho repetição? É um detalhezinho de nada. A gente vai ter, professor, que na palavra amora, por ter 5 letras, ela tem 5 letras lá, não é isso, professor? 2, 3, 4, 5. O número de anagramas distintos, ele é inferior a 5 fatorial se 2 letras A forem distintas. Cada anagrama dessa palavra daria origem a 2 novos anagramas, ou melhor, a 2 fatorial novos anagramas. Resumindo, professor, para a gente achar o total de anagramas, professor, de uma palavra que tem repetição de letras, a gente vai calcular os 5 anagramas, a permutação de 5, que seria um total de anagramas simples, não é isso? O total de permutações simples. Só que dentro deste total de permutações simples, nós iríamos encontrar 2 fatorial de anagramas repetidos. Então, a gente vai dividir, professor, aquele 5 fatorial pelo 2 fatorial, que seria a quantidade de letras repetidas. Professor, 5 fatorial dividido pelo 2 fatorial, lembra lá porque que nós estudamos fatorial? Professor, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial pelo 2 fatorial. Cancelou 2 com 2, eu tenho um total de 60 anagramas distintos, professor. Então, eu tenho, professor, que toda vez que eu tiver letras repetidas, professor, eu vou simplesmente calcular o total de permutações, que seria, professor, contar todas as letras que eu tenho na palavra e dividir pela permutação da quantidade de letras repetidas. A mesma coisa acontece na palavra macaca. Só que na palavra macaca, professor, eu tenho macaca. Tem letra repetida? Tem, professor. Quais são as letras que eu tenho repetida? Professor, se eu tenho repetido a letra A aparece 3 vezes. E nós temos também repetido a letra C, professor, que aparece 2 vezes. Então, na palavra macaca, nós temos um total de 6 letras. 6, professor. Dessas 6 letras, temos as letras A e as letras C que se repetem, correto? Prof, então, como é que eu poderia, professor, estar calculando o total de anagramas da palavra macaca? É 120, Gabriel? Ali ele colocou para mim que era 60 também. Por quê? Porque eu não tenho só a letra C. Desculpa, eu não tenho só a letra A, Gabriel. Vixe, professor, como é que eu vou fazer lá? Porque a letra C apareceu 3 vezes. E se fosse só a letra C, Gabriel, estava certinho.
120, professor. Mas ali, professor, na nossa situação, nós temos uma permutação de 6 letras, com repetição de 3 letras C e repetição de 2 letras A. Então faz do mesmo jeito, calcula o total de permutações em cima e divide pelas repetições. Você viu lá, Gabriel? Então ficou 6 fatorial dividido pelo 3 fatorial, que é a quantidade de vezes que aparece a letra C se repetindo, vezes o 2 fatorial, que seria a quantidade de vezes que eu vejo a letra A se repetindo. Faz a conta, professor, vai lá, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, para a gente poder fazer a simplificação, professor, e a gente vai encontrar a mesma quantidade, 60 anagramas. Então, eu acredito que se você se deparar com uma questão relacionada a anagramas, você já vê na cabecinha. O professor disse que é só eu calcular uma permutação. Tendo-se o pequeno cuidado de verificar se na palavra que ele quer que nós calculemos o anagrama, tem ou não repetição de letras. Se não tiver repetição de letras, nós iremos utilizar apenas uma permutação simples. Se, professor, tiver letras repetidas, a gente vai considerar a repetição dessas letras, calcula o total de permutações e divide, professor, pelo número de permutações, professor, das letras repetidas. Tá ali, professor, aquilo ali é uma fórmula. Basicamente, a gente tem a permutação de N elementos, com repetição de N1, N2, N3, N4, e aí vai. Até vai, professor, eu posso ter repetição de quantas? De quantas for possível lá em cada palavra. Olha o exemplo que eu vou colocar para você, caso ainda exista alguma dúvida, e a gente vai acrescentar algumas particularidades, ou seja, a gente vai fixar alguma coisa. Entenda que toda vez que eu fixar alguma coisa, esta não vai entrar na permutação. É como se a gente excluísse aquela possibilidade do cálculo. Por quê, professor? Ela só tem uma chance de ocorrer. Então, vamos ver aqui. Quantos anagramas formados pela palavra praia começam por consoante? Professor, vogal, consoante. O que é consoante? Professor, primeiro eu vejo o que é vogal. Se não for vogal, é consoante. Vogal é A, E, I, O, U, professor. Consoante, o que não é o A, E, I, O, U. Então, ali, professor, vogal, eu tenho vogal A e tenho vogal I, professor. Diga-se de passagem, a vogal A, ela aparece, professor, 2 vezes. Consoantes, nós temos, professor, 2 consoantes. O P ou o R. Isso, professor. O P e o R juntas formam uma única letra. Fica, como assim, Gabriel? Você botou 4 fatorial? As duas? 2, 3, 4. Não entendi. O que seria esse 4 fatorial aí, Gabriel? O que seria? A repetição entra, tem que considerar também. Ele quer que você ache os anagramas. Se eu fosse pensar por princípio fundamental da contagem, eu tenho a palavra praia, ela tem 5 letras, não é isso? Ele quer que aqui, professor, a primeira, comece, professor, por consoante. Não é isso, professor? É, professor, começa por consoante. Se eu começar por consoante, aqui poderia ser o P ou poderia ser o R. Eu teria 2 possibilidades de escolha. Ali é como se fosse fixo, professor. Já as demais letras, professor, eu vou permutar, professor. Eu vou permutar. Ali é o P ou é o R. Vai ficar uma letra lá. Não é verdade? Então, você teria quantas letras para você permutar, professor? Nós teríamos 4 letras para estar permutando. Então, ele diz para mim o seguinte: na nossa situação, nós temos 2 possibilidades de escolher a consoante, que eu acabei de colocar para você. Se escolhermos a primeira, professor, sobram 4 letras para você permutar logo em seguida. Não é isso? Com 2 letras A repetidas. Então, é como se a gente fizesse 2 cálculos. A gente analisa lá a parte fixa, que é aquela que considera que a palavra tem que começar por uma consoante, professor. Então, tirei lá, que era o que eu tinha colocado o espaço para você. Vão ser 2 possibilidades, professor, para a primeira letra. Sobraram quantas para escolher? 4, professor, com repetição de 2 letras A. Então, vai ficar 2 vezes
4 fatorial dividido por 2 fatorial. Você entendeu, Gabriel? Tem que ter aquele 2 lá, ó. Isso, tem que ter aquele 2 lá que é como se fosse a minha parte fixa. 4 fatorial com repetição de 2 elementos, professor, a gente tem 4 dividido pelo 2 fatorial. Faz 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, cancela com 2 fatorial. 4 vezes 3 dá 12, professor, 12 vezes aquele 2 de cima. Nós teríamos um total de 24 anagramas que começam com consoante, professor. E agora com esse outro exemplo, professor. Quantos anagramas nós temos da palavrinha laranja, professor, mas aquele quer que comece por vogal? E agora, professor, peraí. Vou adiantar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras, professor. Se o cara simplesmente dissesse para mim, eu quero o total de anagramas da palavra laranja, professor, ia ser uma permutação de 7 letras. Aí eu vou olhar lá. Tem letra repetida? Tem, professor. O A aparece 3 vezes, então ia ser uma permutação de 7 elementos com repetição de 3, professor. Aí ia ser 7 fatorial dividido por 3 fatorial. Só que, peraí, professor, aqui ele quer a quantidade de anagramas que começam por vogal. Como é que a gente ia pensar? Que começam por vogal. Não necessariamente, Gabriel, não necessariamente que as 3 primeiras letras sejam vogais. Não necessariamente. Só que a primeira, ela tem que começar por uma vogal. Ou seja, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, o que é permutar? É a gente mudar de posição essas letras. Ele só quer que essa primeira letra aqui seja uma vogal. Quantas possibilidades de escolha eu tenho para esta primeira letra, Gabriel? Hein, Adriana? Bom dia, Adriano. Um abração pessoal lá da Unidade Escolar Professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Um abração pessoal de Luiz, de Isaías Coelho. E aí? O que é que vocês acham? Prof, mas possibilidade vogal eu tenho 3, Gabriel. Mas tem a mesma letra, Gabriel? Ali é A. Hoje, professor, 3 possibilidades? Ou eu uso o primeiro A, ou eu uso o segundo A, ou eu uso o terceiro A? Que coisa estranha, professor. Está confuso, professor. Ele diz que nós temos uma possibilidade de escolha. Se ele falou que é vogal, por mais, professor, que eu tenha lá, o A apareceu 3 vezes, mas é a mesma vogal. Ou a letra A é diferente? Vocês entenderam? Agora, se fossem vogais diferentes, tudo bem, professor. Então, para a escolha da vogal, eu só tenho uma possibilidade. Só pode ser o A, professor. Professor, mas o A apareceu 3 vezes, mas é o mesmo A. De escolha distinta, eu só tenho uma possibilidade. Sendo que a primeira possibilidade já vai estar lá. A letra A vai começar. Quantas letras sobram para você permutar? Para você mudar de posição? Professor, tirando a primeira letra, sobram 6. Então, a gente vai fazer uma permutação de 6 letras com repetição de 2. É porque, tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se não entendeu, vai lá, professor, não entendi este detalhe. E a gente repete, tá bom? Então, peraí, professor. Aqui tem que ser uma vogal, professor. Aqui tem que ser uma vogal. Professor, então aqui só tem uma possibilidade, professor. Aqui só pode ser a letra A. Então, se eu disser que eu usei essa letra A aqui, professor, eu não posso mais usar ela não, professor. Sobra quantas letras para a gente usar? Sobra o L, o R, o A, o N, o J e o A. Sobram 6 letras, professor, sendo que 2 delas repetidas. Ah, professor, então aqui o senhor vai ter que permutar 6 letras com repetição de 2. Deu certo? Então vai ficar 6 fatorial dividido pelo 2 fatorial de cima. Resolvendo a conta, nós vamos ter um total de 360 letras. Se eu já entendi o que é permutar, eu acredito que sim, que ninguém colocou lá dúvidas para mim, se eu não entendi o porquê daquela conta lá, eu já tenho como entender o que vem a ser o que chamamos de arranjo. O que é um arranjo, professor? Vamos lá. Primeiramente, vamos para as definições. Como pensar?
O aluno, ele acaba dizendo para mim às vezes que ele não sabe o que é permutação, o que é arranjo, o que é combinação. Então, quando o cara falar para você permutar, é para você lembrar assim, eu vou mudar de posição os elementos para encontrar o total de possibilidades distintas que eu tenho para formar um número, que eu tenho para formar uma palavra. Então, permutar é mudar de posição os elementos. Agora, quando eu falar de arranjo, quando eu falar de combinação, eu quero que você encontre de quantas maneiras nós podemos montar grupos. Grupos, professor, pares, triplas. Eu vou ter um jogo, professor, aqui. Aí a gente vai fazer um jogo de vôlei, professor. A gente tem 20 pessoas, professor, para jogar. E vai ser de triplas, professor. Vai ter uma tripla aqui para esse lado, vai ter uma tripla para o outro lado, professor. Quantos times diferentes a gente pode formar, professor, com essas 20 pessoas? Ou seja, vou mudar a minha pergunta. Quantos grupos de 3 pessoas diferentes eu posso estar montando? Então, quando eu pensar, professor, a questão que é apenas de quantas maneiras diferentes eu tenho para encontrar uma situação mudando de posição os elementos. Eu estou falando em permutar. Quando a questão te passar a ideia de agrupamento, de grupos, professor, de quantas formas eu posso montar grupos de 2 pessoas, grupos de 3, grupos de 4, eu estou falando de arranjo ou de combinação. Já já você vai entender quando que um, quando que o outro. Mas principalmente, o cara falou de grupos, de quantas maneiras eu posso fazer grupos, de quantas maneiras, professor, eu posso fazer duplas, triplas, arranjo ou combinação. Professor, eu lembro em aulas anteriores que o senhor falou que o arranjo e a combinação poderia ser feito analisando-se o PFC. Pode? Pode sim. Mas vamos analisar ele como fórmula e depois a gente vai instigando vocês aí a raciocinar como que eu poderia fazer simplesmente com o PFC, questões de arranjo e de combinação. Vem cá comigo. Professor, arranjo simples, professor. O que a gente tem para definir, professor, um arranjo simples, professor? A ideia inicial eu já coloquei para vocês. É que quando o cara fala de grupos, professor, ele vai estar trabalhando arranjo ou combinação. Professor, então, vou já falar disso aí, Gabriel, vou já falar disso aí. Vamos criar as situações para facilitar a compreensão e, professor, a gente consiga concluir naturalmente essa questão. A ordem dos elementos que eu vou escolher importa, a ordem dos elementos que eu vou escolher não importa. Então, ele disse para mim aqui na situação que eu já vinha trabalhando, para a gente dar uma continuidade, fazer sentido, né? Ele disse que já sabemos que existem 24 permutações simples das letras da palavra amor. Ou seja, a palavra amor, ela possui 24 anagramas. É uma permutação de 4 letras. Ou seja, de quantas formas nós podemos escrever a palavra amor? Professor, nós podemos escrever a palavra amor, no caso, 24 formas diferentes, mudando-se de posição cada uma das letras. Professor, de beleza. Contudo, se quisermos formar sequências, olha só, se quisermos formar sequências de 2 letras, professor, das 4 que formam a palavra, de quantas maneiras podemos fazê-lo? Professor, quando ele falou montar sequências de 2 letras, ele está pedindo para você agrupar. Ele quer saber quantas palavras de 2 letras você consegue fazer. Ele quer saber grupos de 2. Ah, professor, tipo, poderia ser AM, poderia ser AO, poderia ser, professor, AR, por exemplo. Professor, poderia ser, professor, MO, poderia ser MR, poderia ser, professor, OR. E, professor, o senhor está fazendo grupos, né? De 2 letras, professor, ó. Tem mais, professor? Eu acredito que tenha. Eu acredito que tenha. Professor, eu poderia colocar, professor, aqui eu coloquei o AR. Se eu colocar RA, professor, se eu colocar RA, eu vou ter a mesma palavra? Ar, ra, representa a mesma palavra ou representam palavras diferentes? Professor, representam palavras diferentes, porque ar
é uma coisa, Rá é outra, professor. São palavras diferentes. Então, a ordem das letras importa ou a ordem das letras não importa? Professor, a ordem das letras importa, professor. Por quê? Porque se você mudar a posição, nós teremos coisas diferentes. Se eu dissesse que a ordem das letras não importava, professor, por exemplo, eu poderia dizer para você que a palavra ar era a mesma coisa que a palavra Rá. Então, a situação, justamente, Gabriel, para a gente entender essa questão, a ordem importa, a ordem não importa, é entender se nós estamos analisando coisas diferentes ao permutar as letras ou ao permutarmos os elementos. Então, se nós aplicarmos o princípio fundamental da contagem, que é o mesmo princípio multiplicativo, temos para a primeira etapa a escolha da primeira letra entre as 4 possíveis. Professor, eu teria, no caso, para a primeira letra, 4 possibilidades, para a segunda letra, 3 possibilidades. Ou seja, nós teríamos 12 possibilidades de escolha para 2 letras. Tudo bem? Nós teríamos 2 possibilidades de escolha para essas 2 letras. Então, eu poderia ter palavras que começam com a letra A, eu teria AM, que eu estava escrevendo agora há pouco para vocês, eu teria AO, eu teria AR, que foi a última que eu escrevi para vocês agora. Eu também, professor, poderia ter palavras... Professor, mas AM não é uma palavra, entenda. Ele quer que você escreva, tá bom? Grupos, lembra lá que eu falei grupos? De 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Ou seja, quando a gente vai agrupar, eu estou falando de arranjo ou estou falando de combinação. Então, aqui na nossa situação, professor, poderia ser começados com a letra M, MA, MO, MR. Se você observar já aqui, professor, eu tenho a palavrinha AM e embaixo eu tenho a palavrinha MA. Elas representam a mesma coisa? Não, professor. Então, a ordem que eu coloco as minhas letras importa. Então, o que nós estamos agrupando aqui, professor, pode ser obtido por arranjos. Deixa eu ver, vai lembrar? Não, esse aí mais lá na frente, Gabriel. Esse eu vou usar muito essa questão do E, multiplica, do OU, soma, eu vou usar mais isso aí, vou usar também aqui, mas a gente vai usar muito isso aí nas questões, quando eu falo de questão, lá na probabilidade, que é a probabilidade da união, quando ele diz qual é a probabilidade de acontecer isso ou isso, ou qual é a probabilidade de acontecer isso e isso. Aí é o princípio da aditiva e o princípio multiplicativo, mas a gente vai chegar lá já já. Se não chegar nessa aula, na outra a gente continua. Mas dá para usar. Mas eu estou falando, título de questão, a gente vai ver muito isso, é na probabilidade. Prof, eu posso montar grupos de 2 letras, professor, começando com a letra O. Eu vou ter OA, eu vou ter, professor, OM, e eu vou ter OR, ó. Aqui eu tenho OA, aqui eu tenho AO. E, professor, é mesmo, ó. É a mesma coisa? Não, professor. Uma começou com A, a outra começou com O. Embora, professor, eu tenha as mesmas letras, elas vão representar, por assim dizer, palavras diferentes. Ah, professor, então quando a ordem dos meus elementos importa, eu vou estar usando um arranjo, professor. E como que eu vou pensar em arranjo? Arranjo, professor, quando a ideia da questão é de agrupamento. Ele não quer que você mude de posição cada um dos elementos de forma individual. Ele quer que você analise de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Neste caso, nós estamos analisando de 2 em 2. Então, professor, ali o senhor também tem esse AR aqui, professor, ó, o MO. Deixa eu ver, ó. O MO, professor, é o mesmo do OM? Aliás, mesmo não, professor, as mesmas letras, professor. Prof, eu também posso ter, professor, palavras que começam com a letra R, professor. Então, nós teríamos aqui, na situação, o RA é igual a R, o RM é igual ao MR e o OR, professor, se utiliza das mesmas letras do RO. Mas, professor, eu vou considerar elas coisas diferentes? Vou, professor. Quantas
palavras, ou melhor, quantos anagramas eu consigo ter com 2 letras, professor? 12. Prof, o senhor conseguiu fazer simplesmente com o princípio fundamental da contagem. O senhor disse que o senhor tinha 2 letras aqui, o senhor tinha que escolher da palavra amor, não é? Amor, professor, o senhor tem 1, 2, 3, 4. O senhor tem 4. O que é que eu quero que vocês entendam? Se eu raciocinar pelo princípio fundamental da contagem, eu consigo chegar mais rápido no resultado. Tipo, aqui para a primeira letra, o senhor teria 4 possibilidades de escolha. Podia ser o A, o M, o O ou o R, professor. Já, professor, para aqui, professor, o senhor só tem agora quantas possibilidades de escolha? 3. 4 vezes 3, eu teria um total de 12 palavras de 2 letras, professor. Que é o que você tem lá, ó. 3, 6, 9, 12. Não seria mais rápido? Prof, só que quando a questão passa para mim, professor, essa ideia de grupo, eu posso me utilizar da definição de arranjo. A definição de arranjo diz para mim, professor, que sempre que o cara me passar a ideia de grupos, de agrupamentos distintos, professor, o que eu posso calcular, professor? Eu posso calcular como sendo um arranjo simples. Eu tenho um total de 4 elementos, onde eu vou agrupá-los na forma de duplas, professor, de 2 em 2, professor. Ah, professor, então, esse tipo de situação eu posso calcular escrevendo de forma simbólica, professor, como sendo A42, ou seja, eu calculo o total, no caso de arranjos, de 4 elementos, fazendo grupos de 2 e 2, tomados os elementos de 2 em 2. Ah, professor, então fica 4 vezes 3, por que um arranjo 4-2 é 4 vezes 3? Porque esse arranjo 4-2, professor, seria simplesmente nós calcularmos lá, professor, o princípio fundamental da contagem. Se desejarmos escolher não grupos com 2, mas grupo com 3 letras, e professor, com 3 letras, ia dar 24 possibilidades. Grupos de 3 letras, no meio das 4, eu poderia ter palavras começando com a letra A. Ia ficar amo, AMR, não sei nem pronunciar isso, AON, AOR, ARO, ARMY. Professor, professor, que é braço em inglês, né? ARMY, my arms. Prof, então vamos ver aqui, professor, tem sentido, mas tem sentido em outra língua, professor. Prof, então nessa situação aqui, professor, eu também poderia ter palavras de 3 letras começados com a letra M. Ia ficar mal, mar, moa, mor, mirar, sei lá, mirar não porque não tem o I, MRA e MRO. Prof, lembrando que anagrama não precisa ter sentido, professor. Cara, tem mais? Tem, gente. Eu poderia ter palavras começando com a letra O. Eu poderia ter palavras começando com a letra R, professor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, tá aqui, professor. Todas as palavras de 3 letras que eu conseguiria escrever dispondo-se de um total de 4 escolhas, de 4 possibilidades. Espera aí, professor. Eu já vi uma coisinha aqui, ó. Eu tenho essa palavra amo aqui, por exemplo. Eu tenho esta palavra aqui, professor, mal, professor. Eu tenho esta palavra, professor, om. Eu tenho esta palavra, professor, OMA. Professor, elas se utilizam das mesmas letras, AMO. Não é isso? Só que cada uma delas representa palavras diferentes. Então, quando a ordem que eu escrevo, professor, ela importa, eu estou falando de um arranjo. Então, já deixa anotado. O professor falou que arranjo é aquele agrupamento onde a ordem dos meus elementos importa. Ou seja, eu mudar de posição as letras me origina uma nova possibilidade. Perfeito? Prof, então, para mim não ter esse trabalho, lógico que eu não quero que você pegue na prova e comece a tentar escrever amo, arme, professor, você não vai acabar. Não é verdade? Como é que eu acharia essas 24 possibilidades que vocês estão visualizando aqui? Como é que eu ia fazer para achar essas 24 possibilidades? Professor, aqui são grupos, não é? O senhor tem aqui um arranjo
Quais são o total de letras que eu tenho de escolha? Professor, a palavra é amor, não é? Na palavra amor, o senhor tem 4 possibilidades de escolha, só que dessas 4 possibilidades, você vai formar grupos de 3 letras, professor. Ah, professor. Então, aqui eu teria um arranjo de 4 letras tomadas em grupos de 3 em 3. Então, o primeiro númerozinho lá é o total de possibilidades e aquele 3zinho que eu coloquei logo em seguida, vírgula 3, o 3zinho representa a quantidade de elementos que você quer agrupar. Se você quer fazer grupos de 2, você botaria no lugar do 3 um 2. Se você quer fazer grupos de 3, você coloca um 3. Se você quisesse fazer grupos de 4, você colocava um 4. Aqui é que a gente vai estar usando o fatorial. Prof, peraí. Aqui nessa situação, eu poderia fazer diferente. Eu poderia fazer pelo PFC. Você não quer fazer grupos de 3 letras? 1, 2, 3. Quantas letras eu teria, professor, para a escolha aqui? Teria 4 possibilidades de escolha. Escolhe uma. Tenho 3 possibilidades de escolha para a segunda aqui. Tenho 2 possibilidades. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2, 24. Professor, por que o senhor está me orientando sobre o PFC? Porque se eu pensar arranjo, eu vou fazer mais conta. Se eu pensar arranjo, eu irei fazer mais conta, professor. Ou seja, eu estou nessa situação, novamente. Pensar em arranjo é pensar em grupo, agrupar de 2 em 2, de 3 em 3, onde, professor, de um total de 4 elementos para escolher, eu vou tomar esses elementos de 3 em 3. O que quer dizer isso? Fazer grupos de 3 elementos, no caso de 3 letras. Então, professor, eu posso dizer, professor, que o arranjo pode ser escrito dessa forma aí. Arranjo, aí eu vou colocar aqui, ó, 4, 3. Acabei de fazer isso com vocês. Professor, e esse arranjo 4, 3 é 4 vezes 3 vezes 2? Professor, como é que o senhor sabe que é isso aqui? Aqui, meus amores, nós estamos nos utilizando do princípio multiplicativo. Só que o arranjo, ele é definido por uma fórmula. Como assim, professor? Todo arranjo de N elementos tomados estes de P em P, professor, em grupos de P em P, pode ser escrito pela seguinte fórmula, professor. Aqui, professor, volta. Deixa eu voltar aqui. Eu pensei que já ia. Deixa eu ir explicando mesmo. Deixa eu chegar aqui. Já vai acabar meu tempo lá. Vou ler devagarzinho para me mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa fórmula do arranjo. Demonstrar. Então, vocês já vão ter uma fórmula pronta, mas entendendo que se você não lembrar da fórmula do arranjo, o professor disse que dá para fazer por PFC. A gente sempre vai estar fazendo dos 2 jeitos para que você compreenda isso, tá bom? A gente vai dar uma pausazinha super rápida. Não é intervalo, só pausa, tá bom? 2 minutinhos. A gente volta já já com mais análise combinatória e estudo da probabilidade. Até daqui a pouquinho.